E aí, Crypto Traders, agora a gente vai falar sobre o ombro, cabeça e o ombro, cabeça e ombro invertido. Tudo que acontece no mercado para um lado, você pode utilizar ele para o lado oposto. Sempre que você vê algum padrão gráfico, tem um porquê por trás desse padrão gráfico. O ombro, cabeça e ombro, para quem não conhece essa figura, é quando o mercado sai de uma tendência de alta, né, um ombro, cabeça e ombro, e ele vira uma tendência de baixa. Por que a gente chama de ombro, cabeça e ombro? A gente fala que esse lado aqui é um ombro, esse lado aqui é uma cabeça e esse lado aqui é o outro ombro. E por que ele significa uma reversão de tendência? Uma tendência, a gente sabe que ela é formada de topos e fundos ascendentes. E aí quando a gente vê o ombro, cabeça e ombro, é que a gente sai de um topos e fundos ascendentes e a gente inverte para topos e fundos descendentes. Então, a partir desse momento, a gente formou o pivô de baixa, invertemos de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, é um padrão que é muito comum, mas eu vejo muitas pessoas visualizando, identificando esse padrão de forma errada, e a gente vai aprender aqui como visualizar um ombro, cabeça e ombro certinho. E como eu falei, sempre que você visualizar um padrão gráfico, ele tem que fazer sentido. Se um ombro, cabeça e ombro é uma inversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, esse padrão tem que estar no topo de movimentos. Ele não pode estar num fundo de movimentos. Ele não pode estar numa tendência de baixa. Você não pode visualizar um ombro, cabeça e ombro em uma tendência de baixa. Ele vai funcionar muito mais quando estiver em topos de movimento do que quando estiver em fundos de movimento. Então, os padrões eles têm que fazer sentido de estar aonde eles estão. E o ombro, cabeça e ombro inverso é exatamente o contrário. É você sair de topos e fundos descendentes, formar um topo descendente, fundo ascendente e você romper para cima. Aí a gente tem o nosso ombro esquerdo, a nossa cabeça e o nosso ombro direito. A gente saiu de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. É um padrão de reversão de tendência. Logo, esse ombro, cabeça e ombro inverso, eles têm que estar no fundo de um movimento e não no topo de um movimento. Aqui no gráfico já existe um ombro, cabeça e ombro. Eu não sei se vocês já conseguiram identificar aonde ele está, mas estou no tempo gráfico diário e assim como todos os outros padrões gráficos, quanto maior o tempo gráfico, maior é o momentum que ele vai ter naquele rompimento. Então existem, claro, rompimentos falsos, mas a maior probabilidade é de um ativo acompanhar esse padrão e ter um momentum a favor. Então aqui a gente tem um ombro, cabeça e ombro. A gente tem o ombro do lado esquerdo, a gente tem a cabeça sendo formada e a gente tem o ombro do lado direito. E aí o rompimento é a linha do pescoço. Algumas pessoas desenham a linha do pescoço dessa maneira, pegando nas duas bases. Deixa eu aumentar aqui. Algumas pessoas pegam nas duas bases e algumas pessoas fazem por base de preço sólida. Ambos estão certos. Vai te dar a que pega na horizontal, pega nas linhas do pescoço, vai te dar uma antecipação de um possível movimento que está por vir, porque você está atuando antes, mas ele vai aumentar um pouco a sua margem de erro. Então, vai de acordo com cada trader. Eu recomendo que vocês experimentem as duas linhas do pescoço, que aí você vai vendo qual é a melhor e mais adequada para você nesse momento. Então, ombro, cabeça e ombro, quando ele rompe a base do pescoço, ele inverte a tendência. E aí você sai de uma tendência de alta, sai de uma tendência que vem de uma tendência de alta no tempo gráfico diário e inverte para uma tendência de baixa. A partir do momento que você viu o ombro, cabeça e ombro, ele confirmou e o volume confirmou também. Você vê que o volume aqui foi consideravelmente maior no candle que fechou abaixo. Ele sai e aí todo suporte vira resistência. A gente sabe que todo ponto de suporte, quando rompido, vira uma resistência. O preço volta lá, não consegue romper para cima e aí tem uma continuidade enorme para baixo. Então, ombro, cabeça e ombro são padrões de reversão de tendência, tem que estar no topo de um movimento. Ele só indica que você está saindo de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E você consegue visualizar ele em vários pontos. A gente tem aqui em outras moedas, Ethereum, não sei se vocês conseguem visualizar já o ombro, cabeça e ombro. A gente vem uma tendência de alta enorme,
forma o ombro do lado esquerdo, forma a cabeça. E aí geralmente um padrão de ombro, cabeça e ombro é quando o preço não consegue, ele rompe o topo anterior, mas ele não consegue ter tanta continuação e ele retrai muito. E aí a força compradora tenta mais um repique, não consegue, a força vendedora atua, consegue quebrar o ponto de suporte, e aí depois disso, ladeira abaixo, a tendência inverteu para uma tendência de baixa a partir do ombro, cabeça e ombro. E aí como você pode atuar em um ombro, cabeça e ombro? Quando você começar a identificar um padrão desse, você pode fazer o seguinte: formamos o ombro esquerdo, a gente rompeu para cima, não teve continuidade, o preço retraiu muito, segurou a base. Nesse caso aqui não segurou, mas digamos que segurou a base. E aí vai retestar novamente, a maior probabilidade é você formar um padrão de equilíbrio ou você ter uma continuação de baixa. Por quê? Porque você abriu um espaço enorme. Quando você abre um espaço enorme, você não dá chance para continuação. A continuação ideal seria você formar um fundo ascendente e ter essa continuação de alta. Quando você abre esse espaço, ele abre espaço suficiente para a força vendedora agir nessa região. E aí a gente consegue até identificar que, devido a todo esse espaço aberto, a gente formou até um padrão de equilíbrio dentro. E aí o rompimento do padrão de equilíbrio foi junto com o rompimento do ombro, cabeça e ombro e resultou em uma tendência de baixa logo após disso. Então você vai começar a identificar padrões dentro de padrões e isso é muito interessante para fazer na sua análise. Quanto mais aqui a gente teve um rompimento para baixo de um padrão de equilíbrio, junto com o ombro, cabeça e ombro no topo de um movimento de alta. Então a maior probabilidade acaba sendo realmente de baixa, e aí você pode atuar no rompimento dos pontos de suporte, shortando, ou você pode shortar, tentando buscar um topo descendente contra o topo anterior, quando você visualizar um movimento como esse. Mas muito cuidado, aqui a gente tem também um possível ombro, cabeça e ombro. Olha, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, mas a gente não rompeu a linha do pescoço. A gente formou o pescoço e não rompeu a linha. Então isso não seria um ombro, cabeça e ombro válido. Eu nem gostei muito desse ombro, cabeça e ombro aqui, porque a linha do pescoço foi formada junto com o ombro direito, então não validaria ele como um ombro, cabeça e ombro oficial. Então você vai vendo a questão de tempo para você conseguir identificar. Vamos ver mais. Aqui a gente consegue ver um padrão de ombro, cabeça e ombro muito nítido. Tempo gráfico diário também, muito nítido esse padrão. O preço vem em uma tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes. E aí, em certo momento, a gente forma o ombro do lado esquerdo, a cabeça e o ombro do lado direito. A partir do momento do rompimento, você vê que mesmo a gente retraindo um pouco, a gente segura o ponto de suporte, que seria o nosso ponto de stop loss, segura e aí tem uma grande continuação de alta. Então, ombro, cabeça e ombro identificado. Nesse caso, o ideal é você tentar entrar no ombro, cabeça e ombro no lado direito em busca de uma reversão de tendência. Quando você vê que a tendência começa a ficar um pouco exausta na tendência de baixa, você vê que esse aqui é bem interessante, esse tempo gráfico aqui. E você vê que a gente tem a nossa linha de resistência. Formamos um fundo descendente, topo descendente. Apesar da força vendedora dos ursos conseguirem derrubar o preço, a força compradora conseguiu trazer o preço de volta para testar o ponto de resistência. Mas não teve fôlego, teve que vir aqui para formar um fundo ascendente. Fundo anterior, formar um fundo ascendente, que é esse aqui, contra o fundo anterior, e aí a gente teve uma continuação de alta. Então, nesse caso, o ideal era você buscar entrada na correção depois de um teste duplo da resistência, porque a maior probabilidade era da força compradora conseguir inverter essa tendência e ela só precisava de fôlego e criar novas bases, porque a última base estava bem longe. A gente tinha somente essa base formada, o preço foi lá em cima, não ia romper direto, foi lá em cima, testou novamente, tinha que formar uma outra base para ter uma confirmação maior. Assim formou o ombro, cabeça e ombro invertido, e que ele está no fundo de um movimento e indica uma continuidade de alta. A gente temos mais ombro, cabeças e ombros aqui. A gente tem mais um.
o ombro do lado esquerdo, cabeça, ombro do lado direito, perdemos o ponto de suporte e a perda do ponto de suporte foi o que mostrou para a força compradora de que eles estavam exaustos e que o vendedor conseguiu empurrar esse preço para baixo, rompeu o suporte. Volume de compra também, olha só como você vai começando a identificar outras coisas. Depois da perda do suporte, amedrontou a força compradora, que não agiu nesse movimento de alta, não conseguiu romper o ponto de resistência, e aí a força vendedora compara a força compradora contra a força vendedora. Força vendedora conseguiu agir com sucesso e derrubar o preço, independente de uma continuação de alta ou não. Então, ombro, cabeça e ombro no movimento de alta, rompeu ponto de suporte, demonstrou a fraqueza para a parte compradora, e aí a força vendedora conseguiu atuar em cima desse ombro, cabeça e ombro com uma facilidade. Outro aqui, às vezes você não vai conseguir ver ele muito nítido, mas ele está aí. Não sei se vocês conseguem identificar. Ombro, cabeça e ombro inverso. Linha muito nítida do nosso ponto de resistência. E aí, quando a gente tem essa linha muito nítida do nosso ponto de resistência, a gente vê que conseguimos romper com grande facilidade. O preço vem, forma um fundo, a gente rompe os fundos anteriores, né? A gente tem um fundo aqui, a gente rompe os fundos anteriores, mas a gente não consegue ter continuação de baixa. E isso mostra para a força vendedora que, olha, a força compradora está agindo muito forte, segurou o rompimento e aí foi lá e testou o topo de novo. Só precisou formar uma outra base de preço para ganhar um fôlego e aí conseguir romper de vez e levar o preço para cima. Então, isso aqui vem num fundo de movimento de baixa e gera essa reversão de tendência. Então, ombros, cabeças e ombros são bons para você atuar. O ideal é você atuar em conjunto com outras informações, com volume, com outros padrões gráficos para auxiliar, e você vai conseguir visualizar ele. É muito mais fácil você operar esses tipos de padrões gráficos em topos e fundos de movimentos. Não tentar encontrar, por exemplo, em uma tendência de alta, uma tendência de baixa, né? Por exemplo, a gente está numa tendência de baixa. Se a gente está numa tendência de baixa já, não tem por que eu formar um ombro, cabeça e ombro, sendo que a tendência já está a meu favor. Então eles funcionam muito mais em topos de movimentos do que em fundos, se for o ombro, cabeça e ombro, e fundo se for o inverso. Então é isso, a gente vai conseguir visualizar sempre que a gente buscar alguma coisa, a gente vai conseguir visualizar um ombro, cabeça e ombro, ele vai estar sempre em algum lugar de reversão. A gente tenta identificar, traçar as linhas, atuar em cima sempre do ombro do lado direito, seja ele no ombro, cabeça e ombro inverso ou no ombro, cabeça e ombro normal. Sempre vamos atuar no ombro direito, buscando se no topo de movimento um short nessa região e se no fundo de um movimento, e se no fundo de um movimento uma compra para tentar pegar um pouco mais embaixo e não entrar no FOMO, porque todos os preços corrigem. Então é isso, ombro, cabeça e ombro inverso.